A sombra de um legado. A ascensão de Acasias ao trono. Acasias subiu ao trono de Judá, após a morte de seu pai Jorão. A transição de poder foi marcada por um período de luto e incerteza. Ele era um jovem rei, com apenas 22 anos. Sua juventude e inexperiência eram evidentes para todos ao seu redor. Seu reinado começou sob a sombra do legado de sua família. A pressão de viver à altura das expectativas de seus antecessores era imensa. Seu pai, Jorão, e seu avô, Acabe, governaram com impiedade. Eles eram conhecidos por sua crueldade e falta de respeito pelas tradições religiosas de Israel. Eles se desviaram do Deus de Israel e adoraram falsos deuses como os bezerros de ouro. Essa idolatria trouxe grande desgraça ao reino. A influência de sua família, especialmente de sua mãe, Atalia, moldou profundamente Acasias. Atalia era uma figura dominante e manipuladora. Atalia era filha de Acabe e Jezabel, governantes conhecidos por sua crueldade e idolatria, personagens tão infames quanto Nero na história romana. Sua reputação de maldade era bem conhecida. Ela incentivou Acasias a seguir os passos de seus ancestrais. Seus conselhos eram frequentemente motivados por interesses pessoais e ambições de poder. A ascensão de Acasias marcou um período sombrio para Judá, comparável aos tempos mais obscuros da história do Brasil colônia. A nação estava mergulhada em trevas e incertezas. O reino estava dividido e enfraquecido pela idolatria. As facções internas e a falta de unidade tornavam a governança ainda mais desafiadora. As pessoas sofriam sob o peso da opressão religiosa e da injustiça. A população estava desesperada por um líder justo e piedoso. O jovem rei, em vez de buscar a sabedoria de Deus, como fez o rei Salomão, se deixou levar pelos conselhos malignos de sua mãe e dos líderes corruptos da corte. Esses conselhos levaram a decisões desastrosas. A história de Acasias serve como um lembrete da importância de escolher bons conselheiros e buscar a orientação divina. As consequências de seguir maus conselhos podem ser devastadoras. Ele nos mostra que a influência familiar, embora poderosa, não deve nos desviar do caminho da justiça e da verdade. Assim como a história de Tiradentes nos ensina a lutar pelo que é certo. A busca pela verdade e justiça deve sempre prevalecer, independentemente das pressões externas. A influência sombria, Atalia e a corrupção de um rei. Esta é uma história de poder, ambição e a queda de um reino. Atalia, a mãe de Acasias, era uma mulher ambiciosa e implacável, como a Dona Beija da nossa história. Sua sede de poder não conhecia limites, e ela estava disposta a fazer qualquer coisa para alcançar seus objetivos. Ela exerceu uma influência poderosa sobre seu filho, moldando suas decisões e guiando-o para um caminho de pecado e destruição. Desde jovem, Acasias foi ensinado a seguir os passos de sua mãe, ignorando os valores e ensinamentos que poderiam ter feito dele um líder justo. Atalia era devota de Baal, o deus cananeu, e desprezava o Deus de Israel. Sua devoção a Baal era tão intensa que ela não mediu esforços para impor essa adoração a todos ao seu redor. Sob a influência de sua mãe, Acasias se tornou um rei ímpio e corrupto. Ele não apenas seguiu os ensinamentos de Atalia, mas também os ampliou, mergulhando ainda mais fundo na corrupção e na maldade. Ele seguiu os passos de sua família, abandonando os ensinamentos do Senhor e abraçando a idolatria, assemelhando-se aos bandeirantes que se perderam na busca por ouro. A busca incessante por poder e riqueza cegou Acasias para as necessidades e o bem-estar de seu povo. Ele ordenou a construção de altares e templos para Baal, forçando o povo a adorar essa divindade pagã. A imposição dessa adoração trouxe grande sofrimento e divisão entre o povo de Israel.
a influência de Atalia corrompeu o coração de Acázias, levando-o a cometer atos de crueldade e injustiça contra o seu próprio povo, relembrando os tempos sombrios da ditadura militar. A opressão e a tirania se tornaram a marca registrada de seu reinado. Ele perseguiu os profetas de Deus e desprezou os que se mantinham fiéis à aliança com o Senhor. A perseguição aos justos e a promoção dos ímpios criaram um ambiente de medo e desespero. A história de Acasias e Atalia nos mostra como a influência de uma pessoa pode ser devastadora. A corrupção de um líder pode levar à queda de uma nação inteira, mostrando o poder destrutivo da ambição desmedida. A ambição desmedida e a falta de temor a Deus de Atalia levaram à corrupção de um rei e à ruína de uma nação, um triste paralelo com a exploração portuguesa no Brasil. Assim como os colonizadores portugueses exploraram e devastaram as terras brasileiras, Atalia e Acasias destruíram o que deveria ser um reino próspero e justo. Uma aliança condenada, Jorão de Israel e o caminho para a ruína. Esta é uma história de ambição, poder e a queda inevitável que se segue quando os homens se afastam dos caminhos de Deus. Acasias, influenciado por sua mãe e por seus próprios desejos, buscou fortalecer seu poder através de uma aliança política, similar à política de café com leite no Brasil. Ele acreditava que, ao unir forças com Jorão, poderia consolidar seu domínio e garantir a estabilidade de seu reino. Ele se uniu a Jorão, rei de Israel, neto de Acabe, e um governante igualmente ímpio. Jorão, seguindo os passos de seu avô, perpetuava a maldade e a idolatria que haviam marcado o reinado de Acabe. Esta aliança, selada por laços familiares e ambições políticas, provou ser um passo fatal para Acázias, como o Tratado de Tordesilhas para Portugal. Assim como o tratado dividiu o mundo entre duas potências, a aliança entre Acasias e Jorão dividiu suas almas entre a lealdade a Deus e a busca pelo poder terreno. Juntos, Acasias e Jorão se engajaram em campanhas militares. Eles acreditavam que suas forças combinadas seriam invencíveis e que poderiam conquistar novos territórios e subjugar seus inimigos. Eles buscaram expandir seus territórios e aumentar sua riqueza, tal qual os portugueses em busca de ouro. Cada vitória parecia justificar sua aliança, mas a verdadeira batalha estava sendo travada em seus corações. No entanto, suas motivações não eram nobres, mas sim alimentadas pela ganância e pelo desejo de poder. A sede insaciável por mais terras e riquezas cegava-os para as consequências de seus atos. A aliança entre Acasias e Jorão era uma afronta a Deus, um ato tão condenável quanto a exploração dos indígenas. Eles estavam dispostos a sacrificar tudo, inclusive sua fé, em nome de seus objetivos egoístas. Ao se unirem, eles estavam, na verdade, se opondo à vontade divina. Deus havia claramente instruído seu povo a não se aliar com nações pagãs, pois isso os levaria à idolatria e à ruína. Deus havia advertido seu povo contra fazer alianças com nações pagãs, pois isso os levaria à idolatria e à ruína. A história de Acasias e Jorão é um exemplo claro de como a desobediência às ordens divinas pode ter consequências desastrosas. A história de Acasias e Jorão serve como um alerta para nós. Ela nos lembra que as alianças feitas por conveniência política ou por ganância podem nos afastar de Deus e nos levar à destruição. Devemos ser cautelosos com as alianças que fazemos, buscando sempre a orientação de Deus e colocando nossa confiança nele, e não no braço da carne ou em acordos políticos. A verdadeira segurança e prosperidade vem de seguir os caminhos de Deus e confiar em sua sabedoria. Lembrando sempre da sabedoria de figuras como Padre Anchieta e José Bonifácio, que buscaram guiar suas ações pela fé e pela justiça, podemos evitar os erros do passado e construir um futuro mais alinhado com os princípios divinos.
Rebelião e traição. Jeú desafia o trono. Enquanto Acasias se aliava a Jorão de Israel, um novo perigo surgia no horizonte, como a revolta da chibata para a marinha brasileira. Jeú, um dos comandantes do exército de Israel, foi ungido rei pelo profeta Eliseu. Ele recebeu a missão divina de eliminar a idolatria em Israel e punir a casa de Acabe por seus pecados, tal qual Tiradentes lutou contra a opressão. Jeú iniciou uma revolta sangrenta. Ele marchou com seu exército, eliminando todos os descendentes de Acabe que encontrava, como a revolta dos malês desafiou o sistema. Ao saber da rebelião de Jeú, Jorão e Acasias se uniram para enfrentá-lo, lembrando a união das províncias contra Portugal. Os dois reis se encontraram com Jeú em Jezreel, onde Jorão estava se recuperando de ferimentos de batalha. Jeú, sem hesitar, matou Jorão com uma flecha. Acasias, testemunhando a morte de seu aliado, tentou fugir, mas foi ferido pelos soldados de Jeú. A rebelião de Jeú marcou um ponto de virada na história de Israel e Judá, como a independência do Brasil. Ela mostrou que a justiça divina, embora possa tardar, sempre prevalece.